enfim, o gasto seria maior daquilo que deveria, era uma questão preocupante, enfim. E foi colocado lá na reunião do Fórum Nacional de Educação. Quem quiser acreditar, que acredite. Você complementa essa pergunta, isso é a resposta, isso é a versão oficial. Você complementa perguntando qual seria a razão real, né? Eu posso dizer a minha opinião pessoal, mas agora cada um terá a sua, né? Se você faz uma CONAI em 2014, em fevereiro, imediatamente antes do PNE, o poder de pressão da sociedade civil é muito maior, né? Então, adiar para novembro, depois que o PNE está aprovado, significa primeiro tirar a pauta de educação do processo, jogar para depois das eleições. Não foi jogado para setembro nem para agosto, foi jogado para novembro, depois das eleições. Então, quem quiser, interprete isso. Eu acho que, de certa forma, politicamente, isso faz com que a educação não seja uma pauta objetiva, porque, claro que você realizar um evento nacional às vésperas das eleições, coloca a educação na pauta. Então, você está jogando a pauta para depois das eleições, de certa forma, fragilizando o debate de educação e abrindo espaço para um discurso fácil, que vem o recurso do petróleo, então está tudo resolvido, né? Então, eu acho que temos implicações desse tipo. A segunda questão, você pergunta o que faremos na CONAI 2014, já que já está tudo aprovado, e as nossas propostas dos delegados, nós nos debatemos sobre isso, seriam para como deveria ser a CONAI. Aí eu acho que a resposta disso depende de duas coisas. Primeiro, da capacidade nossa no Fórum Nacional de Educação, e vai dependendo da articulação das entidades, de fazer com que ele funcione efetivamente, entre outras coisas, que ele consiga redimensionar e retrabalhar a pauta que vai ser discutida na CONAI, porque não pode ser mais a mesma. A pauta era para discutir o PNE que deve ser, o PNE já foi. Então, agora a pauta tem que ser em termos dos mesmos eixos, não muda muito, mas em termos dos mesmos eixos e demandas e propostas que a gente já tinha indicado, como é que nós vamos implementar o PNE, inclusive com isso que o Remy falou, no Pacto Federativo, com os planos dos estados, dos municípios, de maneira que eles sejam, apontem numa mesma direção, na direção de fortalecer aquilo que a gente defende. Então, no fundo, é isso. A gente tem que conseguir, no Fórum Nacional de Educação, que é quem organiza a CONAI 2014, de novembro, no caso, conseguir redirecionar e retrabalhar a pauta para que ela agora faça um trabalho de pensar como é que nós vamos implementar na direção que a sociedade civil defende, com todas as contradições que eu falei, que o Biro falou e outros certamente vão falar. Essa que é a questão. Agora, teremos força suficiente para mudar no Fórum? As entidades têm que se organizar para isso. Isso que eu estou dizendo que é fundamental. O Fórum tem que mudar. Tem que mudar no sentido de permitir que as entidades da sociedade civil, que aí encontrarem um espaço importante de atuação, possam ter efetiva força no sentido de implementar as mudanças, como essa que você está mencionando, mudança de orientação e de eixo daquilo que vai ser tratado na CONAI 2014, no próprio FNE, que é quem coordena a CONAI, senão vai ser uma brincadeira. Nós vamos discutir um PNE já aprovado, né? Próximo é o Salvador, depois o Lúcio. Bom dia, sou o professor Salvador, da Universidade Federal de São Carlos, e eu gostaria de dizer que nós temos um grande desafio para frente, realmente, com esse Plano Nacional de Educação. As escolas públicas, né, estão, na maioria delas, sucateadas. Nós temos os problemas de desrespeito aos professores, não temos mais alunos na universidade se formando em licenciatura, querendo ir para as escolas. Eles tendo uma chance, eles vão para outras áreas. Esse é um problema muito sério. Os professores que ultimamente conseguiram fazer esses mestrados profissionais, têm uma bolsa inferior ao mestrado acadêmico. Então, não temos incentivo para os professores. E se nós queremos mudar a educação, conforme o item 4, melhoria da qualidade da educação, nós temos um grande desafio aí pela frente. Além disso, o item 9, valorização dos profissionais da educação, né? Depois, no item 3 do PNE, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. É o que nós discutimos ontem aqui. Se a gente tiver uma força, uma maneira de participar desse
monitoramento pelo Fórum Nacional de Educação, eu acho que aí a gente terá alguma chance de melhorar o ensino. Outro ponto que eu queria destacar é que nós conseguimos alguns avanços nesses 10 anos, né? Estamos de parabéns por 10 anos tentando modificar, né, a nossa qualidade de vida na universidade, nos institutos federais, a equipe do EBTT, etc. Mas e os estaduais, os municipais, esses professores? Também, será que a gente vai conseguir fazer com que eles tenham um plano de carreira, tenham um respeito como devem ter para continuar melhorando a educação? Então, esses problemas que eu queria levantar, o nosso papel da gente, que a gente tem, né, de atacar junto a esse Fórum Nacional de Educação. Então, se a gente puder enviar representantes e lutar por esses problemas, além dessa briga grande que já falaram, né? O Gil falou, certamente, a disputa entre a verba para as escolas públicas e as escolas privadas. Então, são pontos que eu acho que a gente deve atentar. Okay? É o Lúcio, depois o Orlando. Talvez esse seja um dos temas mais importantes para pautar a ação do PROIFES no campo político, ou das políticas educacionais. Não que os outros não sejam importantes, mas os outros tratam muito mais das nossas questões corporativas, nossas carreiras, né, da autonomia universitária, etc. E tal. Mas uma ação política efetiva dessa nossa federação, ela passa pelo entendimento que nós estabelecermos aqui sobre o que está acontecendo, o que foi o CONAI, ou a CONAI, o PNE e seus desdobramentos. E o tempo que se oferece aqui talvez seja pequeno pela gravidade da situação. Ainda o Sueiro, onde me lembrava, talvez lá em meados do ano passado, numa reunião do CD, em que eu dizia que não me surpreendia se não acontecesse a segunda CONAI. Me surpreendia que o governo tivesse marcado uma segunda CONAI. Porque quem tem acompanhado as políticas públicas nos últimos 20 anos, e mais precisamente nos últimos 15 anos, haverá de perceber que o governo, desses últimos 15 anos, jamais repetiu uma conferência para discutir qualquer assunto na área da educação. Sempre foi a primeira e nunca teve a segunda, embora sempre anunciou a segunda. Portanto, não tinha nenhuma expectativa que depois da CONAI de 2010, que deveria ter aprovado a partir dela o PNE, que deveria vigir a partir de 2011, não o fez, não tinha nenhum significado político a existência da segunda CONAI. Eu não acreditava que ela fosse acontecer. Portanto, quando ela foi transferida, se alguém se surpreendeu, esse não fui eu. Inclusive, eu disse na reunião do CD esse assunto. A questão é, primeiro, o que é esse Fórum Nacional de Educação, do qual o PROIFES faz parte? E aí o Gil pontuou bem. Talvez o primeiro tema da próxima reunião seja esse mesmo. Como é que vale a pena a gente estar lá? Qual é o poder que as entidades da sociedade civil têm de intervenção nesse processo? O que aconteceu para transferir esse momento histórico, que seria a realização da segunda CONAI em fevereiro, antes da aprovação no Congresso Nacional do PNE? Que alianças se estabeleceram lá dentro, entre o governo e o empresariado nacional, que impediu que repercutisse em Brasília, na segunda CONAI, aquilo que havia sido construído nacionalmente nas CONAIs regionais. E aí a gente tem que identificar isso. Olha, faz sentido um fórum, que deve ser o fórum da sociedade, estar absolutamente sob o jugo do executivo? Porque, em última análise, é o executivo que pauta o fórum, que marca o momento de fazer a reunião do fórum.
E que momento, inclusive, aí não deve acontecer o encontro, porque pode prejudicar a sua ação legislativa. Ora, ficou evidente que se estabeleceu um pacto entre o governo, o empresariado e o legislativo para que se aprovasse no Congresso Nacional o que foi aprovado. Podemos destacar, e olha aqui, quando a gente começa a pensar dentro do PNE aquilo que se identifica conosco, é que a gente já está derrotado. O mais maravilhoso do PNE, sabe o que é? Aquelas coisas que são declarações de princípios. Vamos fazer, como diz aqui o João, o Salvador, aquilo, né? A igualdade, vamos lutar, vamos fazer isso, vamos mudar o currículo. Tudo que é declaração que não custa nada. E que vale para qualquer um. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ou melhor, paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Porque é declaração. Eu botar homem e mulheres não muda nada na discriminação, mas é uma declaração e é de graça. A segunda questão que eu quero levantar aqui, falando sobre o CONAI e sobre o PNE, é pontuar aquilo que a Tatiane trouxe aqui, de forma muito sintética. Ela falou de alguns, ou de duas metas, e eu quero me ater a uma das metas aqui, que é aquela que nos diz respeito diretamente, que é a educação profissional, como professor do IFE, mas que ilustra o que está acontecendo no país. A educação profissional, ela não é uma coisa, bom, ela está sendo tratada de uma maneira diferente do resto. Não, ela ilustra aquilo que está acontecendo dentro do país. Então, vamos lá. Fundamentalmente, que grande programa nós temos na educação profissional hoje? Qual é o grande programa? Chama-se Pronatec. E o que é esse Pronatec? Aí vamos buscar um pouquinho na história. Se a gente pegar lá no começo dos anos 90, nós temos uma coisa chamada Planfor. Formação profissional. Que tinha como princípio básico, com todos os problemas que a gente pode criticar, mas tinha um princípio básico, a questão do comunitário. Menos estatal, mais público. Aí tinha lá que a gestão disso aí era dos municípios, do sindicato, dos trabalhadores e dos empresários e não sei o que mais. Deu um monte de problema. Depois disso foi substituído por uma outra coisa chamada PNQ, já no governo Lula. O que era isso? Era um pouco mais ampliado, mas tinha o espírito ainda do comunitário. Eram as gestões locais, era mais regional, estavam os trabalhadores, estavam os empresários, tal e coisa, e o dinheiro era público, e era comunitário. Agora, o que acontece com o Pronatec? O que desaparece aí do Pronatec? O espírito comunitário. Passa a ser recurso público diretamente para o privado. Essa é a grande diferença que existe na política governamental em relação à formação profissional de transferência de recursos. Agora, isso veio de graça? Não. Se vocês notarem que em 2009 o governo patrocinou uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 20, que muda o significado de comunitário. Lembra lá, quando define lá o que são escolas públicas, o que são escolas privadas, tem lá um item que diz escolas comunitárias. Na original dizia o quê? Que eram as cooperativas comunitárias, eram formadas por pais e alunos. Depois houve uma mudança, por pais, alunos, era professores e alunos. Depois ficou professores, alunos e pais. E a mudança de 2009 disse assim, são cooperativas educacionais, ponto. Ou seja, qualquer empresário, qualquer pessoa pode fazer uma cooperativa educacional. Então, as coisas vão se mudando para exatamente criar as condições de transferência de recurso público para o privado. Se vocês pegarem, existe uma coisa que é uma conquista da sociedade brasileira, que chama-se Portal da Transparência. Se vocês entrarem lá dentro e forem olhar o programa que se refere à formação profissional, Pronatec, e se vocês olharem o quanto de dinheiro foi transferido do governo federal para o Sistema S, para a Pronatec, em 2011 foram 200 milhões de reais. Em 2012, foi 1.100.000 reais.
1 bilhão e 100 mil reais. Foi 200 milhões, depois 1 bilhão e 100 mil reais, e em 2013 foram 2 bilhões e 100 mil. Em 3 anos, o governo repassou 3 bilhões e meio para o Sistema S, fazer o quê? Praticamente quase 90% das matrículas em cursos de curta duração, 160 horas, 200 horas, etc. E tal. Esses que, volta e meia, nós vemos a nossa presidenta ir lá distribuir para 1000 alunos um certificado de que é tal coisa. Aí vai lá para o Amazonas, faz. Aí vai lá para o Rio Grande do Sul, faz. Aí vai lá para o Rio de Janeiro fazer, etc. E tal. Quanto é fácil formar gente assim? E quanto dinheiro público foi para isso aí? Então, esse é o dado real que está colocado para nós no cenário da política estatal brasileira, a política do governo, a política pública do país hoje. É isso que está acontecendo. Outra coisa, assim, vários programas, eu já vou ilustrar mais uma coisa ainda que nós tivemos a honra de receber aqui dentro do PROEFES, o ex-reitor da Universidade de Lisboa, o Antônio Nóvoas, que chamava a atenção uma coisa também. Quando, falando com ele sobre Ciências Sem Fronteiras, ele disse, olha, Ciências Sem Fronteiras no mundo tem sido o mecanismo de sustentação das universidades públicas do primeiro mundo pelos países do terceiro mundo. Percebe? Não é uma invenção brasileira. Isso existe. Outros países, chamados países em desenvolvimento, têm pegado dinheiro público, jogado para as universidades do centro do mundo. Por exemplo, ele está lembrando o seguinte, que mais de 50% do orçamento das grandes universidades europeias são mantidas pelos países do terceiro mundo através de programas do tipo Ciência Sem Fronteira. Então, são todos os dados que a gente tem que se pegar para começar a entender um pouco mais que programas são esses para que a gente possa intervir nesse processo de forma mais substancial. Olha, a questão é o seguinte, é importante estar no fórum? Eu acho que é. Mas nós temos que pensar assim, com que condições nós temos que entrar nesse fórum e quanto nós temos que nos alinhar com aquelas entidades que são da sociedade civil, a trazer para cá para que consiga-se mudar essa lógica lá dentro. Porque não adianta agora simplesmente a gente voltar, eu acho que o Remy tem razão quando diz que nós temos que nos cuidar com os PEs agora, mas não adianta simplesmente agora como executar isso lá no meu estado. Isso não vai resolver. O que nós temos que ver é o seguinte, como é que nós, trabalhadores da educação, numa federação como o Porto do PROEFES, juntamente com os outros sindicatos desse país, que representam a população que quer uma melhoria, que quer ter acesso à educação, mas que não quer através dos vouchers, que o Bira levantou aqui, que não quer esse tipo de educação, cuja qualidade se limita ao tamanho do lucro do empresário, e a gente tem a educação privada é boa até o limite do lucro. Aquilo que começa a comer no lucro já não é mais tão boa assim. Se a gente não tiver essa percepção, que inclusive a experiência chilena é uma experiência que está dando fracasso, está gerando fracasso, né? Que já tem levantamento que mostra isso, que esse tipo de experiência nos Estados Unidos, inclusive, já foi denunciada pela ex-secretária de Educação, lá apontando, olha, eu fui a protagonista disso e me dou conta que foi bobagem. Se a gente não parar, se tentar e pensar sobre esse negócio, nós vamos botar água no moinho de uma política que está sendo contra nós. Então, o cuidado que eu teria aqui é que a gente pensasse com muito carinho sobre essa situação, para que a nossa intervenção junto ao fórum fosse, inclusive, de questionamento sobre se o modelo de fórum deve continuar sendo esse. Um modelo de fórum cujo acontecimentos seja financiado pelo próprio governo. Ora, não fica evidente que o governo tinha estabelecido como é que tinha que ser aprovado o PNE, portanto, como é que eu vou patrocinar um fórum, um CONAI que vai me desautorizar? Alguém acha que vai acontecer? Olha, se vocês pegarem o PNE, vocês vão ver o seguinte, alguns artigos vão dizer, o artigo 11, o artigo 13, o artigo, não sei qual é o outro lá, que diz o seguinte, em 2 anos, de 2 em 2 anos, o INEP tem que apresentar os dados sobre como é que está evoluindo a educação no país.
Em 2 anos, o governo tem que apresentar o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. E o governo tem que promover 2 encontros nacionais para acompanhamento do PNE. Se os primeiros efeitos de dados acontecem daqui a 2 anos, qual é o sentido de ter um CONAI em novembro? Para fazer o quê? Para dar explicação? Para dizer assim, olha, ou para nós ir lá chorar. Alguém disse antes aqui. O chefe falou, para lá chorar em leite derramado. Qual é a importância do CONAI de novembro de 2014, depois das eleições? Qual é a importância disso? Para fazer coisa cujos delegados que foram eleitos não é para aquilo, eu fui eleito para fazer outra coisa. Nós apresentamos lá aquelas teses que nós aprovamos no encontro PROIFES do ano passado. Nós fomos lá em Rio Grande do Sul e defendemos aquilo. Para quê? Na expectativa de chegar em fevereiro, nós ia defender aquilo. Agora, o que eu vou fazer no CONAI 2014, em novembro? Defender aquilo? Não, mas isso aí está superado, já foi aprovado na lei. Ver como avançar, etc. e tal, mas nessa correlação de forças, era isso. Obrigado. Orlando, depois a Amitz. Bom dia, eu sou Orlando Souza, do Pará, da Universidade Federal do Pará. Claro que com as falas eu fui modificando a minha fala, né? Agora, eu queria colocar uma questão que eu acho que é importante, é que nós estamos numa disputa democrática, entendeu? Então, por estarmos numa disputa democrática, ela vai ser bastante forte, pesada e hostil. Ninguém vai estar brincando, não. Tá certo? E nós temos que participar desse debate. Acho que a coisa mais importante é essa, que nós temos que ter clareza disso. Porque, senão, a gente vai dizer, o adversário vai estar lá. Então, eu acho que nós temos que estar presentes nessas questões. Para mim, é a coisa mais clara, que esse conjunto de reflexões que as pessoas estão fazendo, é que está colocado para todos nós. Nós precisamos estar presentes nisso. Tá? E aí nós temos que ter a nossa correlação de força também. Porque se os adversários são fortes, nós temos que nos fortalecer em todas as instâncias. E é essa, na verdade, o trabalho que eu tenho tentado fazer para a gente poder refletir aqui. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que eu tenho colocado, e eu acho que a gente tem discutido muito, né, e a intervenção do Gil foi muito importante nisso, é dizer qual é o papel dos fóruns efetivamente. E não é só o Fórum Nacional. Qual é o papel dos fóruns estaduais onde nós estamos? Qual é o papel dos fóruns municipais que nós estamos? Qual é o papel do fórum distrital que nós estamos? É apenas para organizar as CONAIs? É apenas para esses processos? Não. Nós temos que ter uma intervenção na dinâmica da política educacional. E nós temos dificuldade disso. Por quê? Porque, por exemplo, no caso dos estados e municípios, e no caso também federal, os conselhos nacional, estadual, municipais, eles são extremamente conservadores, cristalizados. E o exemplo no estado do Pará é terrível em relação a isso. Nós temos pessoas que estão há mais de 30 anos e ficam revezando nos conselhos. Então, por exemplo, eu fiz uma intervenção no Fórum Estadual de Educação, um documento dizendo o seguinte, olha, nós precisamos discutir o que é que esse fórum está fazendo aqui, porque nós vamos ser só apêndice da política, e no momento das decisões, se consulta o Conselho Estadual, a Assembleia Legislativa e decide as coisas e nós ficamos a ver navios. Qual é efetivamente o nosso papel nesse processo enquanto fórum? Então, e aí que eu disse, olha, nós temos que ter uma perspectiva de mudança nas normas, nas normas dos sistemas estadual, municipal, federal, para a gente discutir isso e qual é o papel do fórum efetivamente. Então, eu acho que essa é uma questão, e aí as pessoas podem dizer assim, mas isso é apenas formal, mas eu acho que dá uma referência importante. Por exemplo, eu tenho ido no interior do Pará para discutir com as pessoas sobre a questão dos sistemas, dos fóruns, dos planos, e quero colocar uma questão importante para vocês agora. A SASE, a Secretaria de Articulação no Sistema de Ensino,
tem uma proposta agora, e tem uma série de articuladores nacionais que está fazendo essa questão dos fóruns municipais e os fóruns estaduais. Nós precisamos ter cuidado com o que esse pessoal está colocando, porque no Pará eu tenho dúvidas das pessoas que estão fazendo essas discussões sobre a qualidade desse debate. Agora, eu quero estar dentro desse debate, eu não quero estar fora, eu quero estar dentro para dizer, olha, nós precisamos fazer coisas diferentes, nós precisamos discutir coisas diferentes, nós precisamos ter propostas mais avançadas, nós precisamos ter uma lei mais avançada, que é formal, mas nos ajuda a dar referência para as pessoas. Acabei de estar em Miradouro, agora que eu estava de férias, aí me convidaram para discutir em Miradouro, Minas Gerais. Fui lá discutir com as pessoas. E qual é? Os professores não sabem sobre essas questões. As secretarias municipais não sabem sobre essas questões. E aí que eu quero dizer, nós temos um papel importantíssimo. Porque nós somos um conjunto de pessoas que está introduzido claramente nesse debate e com uma capacidade de intervenção e proposição. Aí eu acho que nós temos um papel importante. E eu queria colocar uma questão. Nós temos que fazer diferente como foi a perspectiva do plano passado. Por quê? Porque agora nós temos que monitorar com uma perspectiva e a capacidade de quê? De fazer com que as pessoas possam pensar o que é planejamento educacional, o que é perspectiva organizacional, o que é política educacional, o que é dinâmica da política educacional. Esquece uma questão diferente para nós agora. E nós temos uma capacidade muito maior disso. E eu quero deixar bem claro que eu acho que é muito importante as falas que estão sendo feitas anteriormente, mas para a gente se dizer assim, nós precisamos nos armar para esse debate que ele vai ser importante para todos nós. E aí que eu queria, na verdade, colocar a necessidade disso, porque eu tenho, na verdade, pensado um pouco e dito assim, essa dimensão, ela precisa ser importante para nós, porque a população precisa aprofundar essas questões que todo mundo fala, mas eu acho que continua muito no vazio. Por exemplo, regime de colaboração, cooperação federativa, controle social, essas questões ainda são importantes, são referências importantes, mas elas, para mim, ainda estão no vazio. A gente precisa consolidar um debate muito maior com a população brasileira. A população brasileira sabe pouco sobre isso. E essa é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque eu acho o seguinte, essas proposições que estão sendo feitas, elas são muito importantes para que a gente crie uma referência política nesse momento. Porque, na maioria dos fóruns, os nossos adversários estão saindo. Eles nem querem discutir. E nós estamos lá. E hoje um amigo meu dizia assim, eu não quero saber do Proíves, ele é chapa branca. Eu disse, mas nós somos chapa branca? Nós estamos discutindo com as pessoas. Nós estamos negociando com as pessoas, nós estamos lá presentes nos debates e enchendo o saco das pessoas nesse processo e dizendo que existem erros, há acertos, mas há erros. Porque qual é o nosso papel? O nosso papel é um papel importante. Ou então a gente vai todo mundo para casa e vê a banda passar. Então eu acho que a gente tem que ter essa nova perspectiva histórica e pensar, não pensar somente no Plano Nacional de Educação, mas nos sistemas nacional, estadual, municipais e distrital, nos conselhos, nesses processos todos que são instâncias importantes e que nós temos que ocupar. Ocupar com qualidade, ocupar com intervenção, ocupar com articulação e chamar as outras entidades. Eu acho que nós, nesse tempo de construção das propostas do PNE, a gente teve um papel importantíssimo quando chamou um conjunto de entidades nos fóruns do Proifes, discutiu, eu acho que foi muito importante isso. Então, na verdade, eu queria conclamar todas as pessoas para dizer o que é que nós estamos fazendo nesse processo de disputa intensa que teremos. E aí eu acho o seguinte, nós somos importantes nessa questão, porque senão a gente vai ver a banda passar. E aí eu acho que é um equívoco político, e o que é que vai acontecer? A gente vai definhar nessa perspectiva. E para mim esse é um grande e importante momento para a gente ocupar um lugar na sociedade brasileira e que a gente possa trabalhar efetivamente e bem. Obrigado. Mirtes, depois o Brandão.
Bom dia a todos. Eu fui ficando murcha à medida que as falas foram se seguindo, a partir das colocações do Gil. E, realmente, a gente realmente fica desencantado com o decorrer das falas. E quando o companheiro do Pará diz, olha, preciso fazer a intervenção, é preciso estar lá, eu fico pensando qual o poder de barganha que a gente tem nessas intervenções, né? O que, de fato, concretamente, a gente pode fazer. Pelo seguinte, eu tinha me inscrito no início para perguntar ao Gil, concretamente, sobre o desvio dos recursos públicos para o privado. Lembrando dos programas que foram aqui mencionados e que a gente sabe demais, que são exatamente o Pronatec, o ProUni, o FIES, o Ciência Sem Fronteira. São programas que nós, educadores, em princípio, aplaudimos. Quando saiu o ProUni, primeiro o governo Lula, eu me lembro que havia uma disputa, uma discussão muito grande, das pessoas dizendo, mas o ProUni não presta, e eu fiquei, poxa, mas a possibilidade de pessoas que não tiveram chances, que são aquelas que têm uma formação mais débil, de entrarem na universidade pública, mas de terem o ensino, de poderem fazer uma universidade, na universidade privada, e que o governo pode trocar os seus impostos por isso, talvez seja um mecanismo que vale a pena. Então, vamos acreditar que isso é bom. Quando saiu o Pronatec, que é exatamente o grande incentivo para a formação técnica e tecnológica dos nossos jovens, a partir do nível do ensino médio, poxa, mas é um bom programa o Pronatec. Aí vem o Lúcio aqui e conta os detalhes do Pronatec. E eu sempre que falo sobre o Pronatec, a minha pergunta concreta ia direto para o Gil, pedindo para ele explicar como é essa história da relação do Sistema S com o governo. Por que que não presta? Por que que tem a corrupção? Nós teríamos condições de fazer o ensino técnico e tecnológico sem a ajuda do Sistema S? Teríamos condições de fazer isso? Essa é uma pergunta concreta, né? Aí a gente vai e usa o Sistema S. Onde é que fura a coisa? A corrupção, o desvio, entende? Aí vem o Ciência Sem Fronteira, né? O Ciência Sem Fronteiras é muito simpático, é um programa... Bom, simpático é uma palavra fraca, horrorosa, mas, enfim, é um programa bacana. Botar os nossos jovens em nível de graduação para estudarem no exterior, eles voltam com outra visão, eles voltam... É bacana? É. Por que não presta? Onde é que está? Tá? O FIES. Eu própria tenho lá um filho de uma ex-empregada minha e que não tinha condição nenhuma de entrar nem no ProUni, porque o ProUni tem uma linha de corte, vocês sabem que para o ProUni tem uma linha de corte. Mas ele, coitado, com uma formação tão fraca, nem aquela linha de corte ele entrava, mas no FIES ele podia. Que essas escolas privadas, essas universidades privadas, que não faz vestibular, não faz nada, né? Aí ele está lá fazendo curso de Direito e eu, naturalmente, que fui ser a avalista dele para ele poder entrar no sistema do FIES. E ele está morto de feliz, está fazendo o curso de Direito numa universidade privada. Eu digo, poxa, mas é bacana esse menino sem chance nenhuma, de repente está lá fazendo uma universidade. E aí não presta também. Aí eu queria perguntar aqui ao Gil, a vocês, o que é que a gente pode fazer? Porque os programas parecem bons e a gente não pode fazer coisa nenhuma. Obrigada. Bem, é o Brandão. Agora, a Mitz fez uma série de questões. Eu não sei se eu passo para o Lúcio, que é o nosso especialista em Pronatec e tal. Lúcio, quer responder? Permissão do Brandão aqui? Não? O que fazemos, pessoal? Seguimos ou damos passo? Seguimos, então.
Seguimos. Brandão. Até porque eu quero falar sobre isso, é o segundo item que eu pautei aqui, da angústia que a Mirtes coloca aqui. Eu acho que a pergunta não é para o Gil nem para o Lúcio, é para todos nós aqui, para refletirmos sobre isso. Companheiros, a primeira reflexão que eu quero fazer, que eu julgo importante, é a questão da CONAI. Por uma questão muito simples, e eu tenho batido nesta tecla em algumas reuniões. A plenária do dia 19, quando discutimos com a CNTE, com a CONTE, eu pautei que era fundamental rediscutir o papel dos nossos delegados na CONAI, porque, como disse o Lúcio muito bem, nós fomos eleitos numa conjuntura, com toda uma proposta que está superada, praticamente. A realidade mudou nesse processo. A Tatiane, a Cláudia, o Marcelo, eu, que estamos aqui, somos delegados para a CONAI. E nós fizemos um debate diferenciado daquele que a CONAI precisa fazer agora. Então, a gente precisa repensar este papel. Claro que não é necessariamente aqui que vamos repensar o papel. Agora, nós temos que entender de que esse processo foi uma construção histórica importante para os trabalhadores. Senão, daqui a pouco, nós vamos dizer que não precisa mais ter CONAI. Vamos lembrar que as CONAIs são espaços fundamentais da participação da sociedade civil e que efetivamente tem participado. O Paraná tem 399 municípios, foram realizadas em torno de 230 conferências municipais, onde todos esses temas que nós estamos colocando aqui foram debatidos com a sociedade civil. Quem participou da CONAI 2010 sabe que, embora ocorreram muitas mudanças no Congresso Nacional e algumas foram resgatadas no final, mas a construção do Plano Nacional de Educação, que está aprovado aí, tem no seu mérito todo o debate feito na CONAI 2010, foram 2 anos praticamente de debate com a sociedade. Quem participou aqui sabe o volume de gente, milhões de pessoas fazendo esse debate. E nós teremos CONAI daqui a 4 anos novamente. Então, se esse não é o espaço onde nós sempre brigamos por participação popular, por participação da sociedade civil, e que só foi possível a partir dos últimos governos, do governo Lula para cá, porque antes nunca se teve essa possibilidade, se a gente não garantir esse espaço, é renegar toda a luta que nós fizemos para conquistar espaços de participação popular. Então, isso acho que é fundamental, o primeiro ponto ficar claro, e aí sim, rediscutir o nosso papel na CONAI, participar da plenária 19 e 20, na medida do possível, quem puder mandar, os sindicatos puderem mandar 1 ou 2 representantes para esta plenária, eu acho que esse é o encaminhamento que eu faço, fundamental, até para a gente direcionar e pensar como é que a gente muda esta conjuntura, de repente, que é desfavorável neste momento para nós. E tem um segundo ponto que eu quero fazer um encaminhamento, professor Gil, como você é nosso representante, junto com a Helenise, no fórum, que eu acho que o Proifes tem que ter claro aqui, que nesta maneira que está o fórum, é golpe nos trabalhadores. E aí os nossos adversários estão certos, não adianta ir para lá mesmo, porque o governo faz o que quer, e as entidades lá presentes sequer sabem a pauta do debate que está sendo convocado. O professor Gil foi convocado, tem a próxima reunião da CONAI, do fórum, e não tem pauta. Ora, que autonomia, que fórum que essas entidades estão participando, que autonomia é essa? Então, se não existe, aí nós temos que repensar realmente a participação. E eu acho que isso tem que ser dito para o governo, para o fórum e para as outras entidades. Aqui tem diversas outras entidades, Movimento Negro, o Proifes, o pessoal da CONTE que teve na abertura, CNTE, o Proifes é a única entidade da educação superior no Fórum Nacional. Todos os outros estão fora. Portanto, o papel do Proifes é fundamental nesse processo e tem que ir lá e denunciar essa situação e tentar resgatar o papel do fórum com autonomia de decisão e não viver a reboque das decisões do governo. Então, esses 2 encaminhamentos em relação à CONAI e à participação.
rediscutir o nosso papel e fazer a defesa da CONAI enquanto espaço de participação da sociedade civil organizada, e a segunda, repensar e debater e cobrar um fórum com autonomia e com participação e com o efetivo controle das entidades participantes, e não o governo decidindo o que ele quer, do jeito que ele quer. A segunda questão, acho que a Mirtes pontuou muito bem o problema, né? E eu acho que tem um contraponto que eu queria fazer, eu já tinha notado isso na fala do meu companheiro Bira, que a gente tem que repensar. Para mim, o que está em discussão aqui, gente, é que tipo de política governamental para a educação que está sendo feita. O Lúcio fez um resgate muito bom do Pronatec, que sempre, no seu histórico, foi uma forma de investimento de dinheiro público na educação privada. O Sistema S está aí para isso. E agora ele está pior do que era anterior, nas tentativas anteriores ainda. Agora, esse é um debate que nós perdemos no fórum, né? Porque no PNE. Porque quando o dinheiro agora é para a educação e não mais para a educação pública, abriu-se a porta para todo esse dinheiro do FIES, do REUNE, do Pronatec, tudo isso passou a ser investimento para a educação. O que não é o que nós queremos, que nós fomos contra, combatemos e precisamos continuar combatendo. Agora, nós não podemos jogar a água suja com a criança dentro, né? Eu acho que tem que saber diferenciar o que é uma política de governo que está equivocada e precisa ser combatida, e da necessidade de programas que venham a atender demandas populares que são fundamentais para os filhos dos trabalhadores. A Mirtz citou um exemplo, eu poderia citar pelo menos 5, muito próximos, inclusive, da família, que, se não fosse o FIES, jamais seriam engenheiros, médicos, advogados. E eu não estou falando de universidadezinha privada qualquer, não, com muito referencial político, referencial educacional. E isso eu tenho exemplos, inclusive, em outras partes do Brasil. E estou falando de algumas milhares de famílias que terão a sua história mudada. A educação terá um papel fundamental neste processo. Entre ser empregado qualquer de salário mínimo e ser um médico, ser um engenheiro, ser um advogado, isso fará a diferença por gerações e isso mudará o perfil do Brasil. Então, combater a política do investimento privado, sim. Agora, dizer que o REUNE foi um processo de expansão das universidades fundamental e que tem que ser corrigido os erros que foram apontados, inclusive, pelo PROIFES lá em 2007, isso, na minha avaliação, nós temos que continuar. Dizer que é preciso, sim, ter políticas pontuais para atendimento dos filhos dos trabalhadores, porque nós temos aproximadamente 1.200 vagas, 1.200 matrículas no ensino público, que dobrou com as políticas estaduais, milhões. São 7 milhões de matrículas no país. Portanto, nós temos 80% da matrícula no ensino privado. Ora, se você não tem condições absolutamente de que o país dê conta da matrícula na escola pública, precisamos brigar por ela, sim. Mas temos que buscar alternativas que atendam os filhos dos trabalhadores também no ensino privado. Eu acho que se a gente não tiver essa consciência, a gente joga todo mundo fora, e o Sem Fronteira não presta, o REUNE não presta, o FIES não presta, o Pronatec não presta, e nada presta. E aí nós queremos o país ideal, aí vamos para o outro lado, né? Vamos fazer a greve do fim do mundo, né? Não tem o que fazer daí, não é? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não jogar a criança junto com a água suja. Os programas, não estou dizendo que eles são bons, eles são programas alternativos que deveriam ser pontuais e temporários para atender determinada demanda. E, por último, eu não posso deixar de falar especificamente do Pronatec.
O governo tem uma propaganda aí que vai aparecer muito na campanha eleitoral de 7 milhões de matrículas no Pronatec, porque é a maravilha do mundo que vai acontecer, e ele é um risco violento, principalmente nos institutos federais. E é por isso que eu estou falando. Porque toda escola, todas que eu tenho conhecimento dos institutos, os professores estão dividindo a sala de aula com cursinhos valida de 10, 20, 30, 40 horas, de forma sistemática, inclusive como forma de melhorar o seu salário e o seu rendimento, comprometendo o ensino e o papel do professor que está lá. Inclusive, na minha avaliação, com a violação clara da DE, porque é sistemático, termina um, começa outro, termina um, começa outro, por 1 ano, por 2 anos, enfim. Né? Quer dizer, virou uma forma dos professores, eu estou falando especificamente dos institutos federais, eu não sei como é que é isso nas universidades como um todo, mas todos os institutos virou a menina dos olhos para trazer os 7 milhões de vagas que o governo está falando aí. Isso é uma coisa que, na minha avaliação, tem que ser denunciada, e o Pronatec, da forma com que ele está sendo feito, é algo que não vai trazer desenvolvimento, não vai trazer nada daquilo que o governo vai usar, inclusive em propaganda, como se fosse a salvação da formação dos trabalhadores. Então, volto a dizer, é um programa pontual que precisava ter? É, mas da forma que está sendo feita, não há defesa para ele. Era isso, obrigado. É a Cláudia, depois o Joviniano. Bom dia. Eu vou ser bem breve. Para mim, a grande questão mesmo a respeito da CONAI é em torno dos motivos que levaram ao adiamento da CONAI, que eu realmente tenho muita dificuldade para entender por que razão a CONAI foi adiada, né, e agora prevista para o final, né, desse ano. E já fui bem contemplada aqui pelas falas, então eu gostaria apenas de colocar alguns encaminhamentos a respeito disso, né. Acho que a posição do Proifes, naquele momento em que soube do adiamento, de se colocar, né, se pronunciar em termos da preocupação, né, e rejeitando essa decisão, acho que ela tem que ser ratificada nesse encontro, com um manifesto, acho que do Encontro Nacional do Proifes, repudiando esse adiamento, né, mas muito mais enfatizando a necessidade de se garantir a realização da CONAI, porque, honestamente, a gente nem sabe se isso está garantido ou não. Na Bahia, nós já estávamos praticamente comprando as passagens, né? Estava tudo bem encaminhado. Então, foi um banho, né, de água fria, e a gente fica nessa situação. Então, acho que tem que ser um manifesto ratificando a posição da diretoria do Proifes naquele momento, que se manifestou publicamente, contrário ao adiamento, um manifesto que ratifique a necessidade de que a CONAI realmente aconteça, e aí não agora mais do que nunca, por conta da questão do PNAE, certo? Do PNE, desculpe, e também que um manifesto que faça com que outras entidades se unam, né, em prol da realização da CONAI e da necessidade da realização dessa conferência. É basicamente isso, só esse encaminhamento. Obrigado, Cláudia. Agora o Joviniano, depois a Glória. Primeiro, eu vou começar abrindo o meu voto a presidente. Eu vou votar em Dilma diante das outras alternativas. Eu acho que considero a alternativa melhor do que as outras.
o que não significa que não se é um governo que tem muitas áreas conservadoras e com as quais eu não concordo. Eu continuo na linha de Bira. Qualquer que seja o presidente, nós temos de fazer pressão. Aí entra a pergunta. No último jornal da PUB, eu trouxe vários para distribuir, tem a matéria do PNE, e nós colocamos um artigo de Gil. Não é nenhum elogio gracioso, não é aproveitar, incluir coisas do PROIF sem gancho, mas é porque o artigo de Gil era crítico. Se fosse só elogio, a gente não botava, não. Certo? Porque era crítico. Agora, a pergunta que eu faço a Gil, ele propõe uma série de medidas. Para conseguir completar a quantidade de recursos necessários para o PNE. Aí, ele acha que são concretas e factíveis. Eu acho que são adequadas. Elas têm viabilidade política? A volta da CPMF, o aumento das vinculações constitucionais, a taxação das grandes fortunas, a taxação do movimentação na Bolsa dos Valores, a elevação dos royalties minerais, que diga de passagem, coisa que eu apoio muito. Agora, essas propostas têm viabilidade política? Ou a gente pode, inclusive, defender, apontar, incluir, colocar como modo de fazer, colocar como bandeira, como modo de luta política, para mostrar à sociedade que tem alternativas, há outras. Agora, o que eu não sei muito é que se há condição política de aprovar o tal imposto sobre as grandes fortunas. Então, por exemplo, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, Gil falou que recebeu a pauta do governo, que as instituições não têm autonomia para modificar. Eu pergunto não pode modificar a pauta no próprio CONAI, na hora que começar o CONAI, não se pode modificar a pauta? E se modificar a pauta, o que é que seria incluído na pauta? Recebeu-se uma pauta pronta. Que proposta se levaria para incluir na pauta? Por sinal, agora só uma parte humorística, eu acho que na resposta ele vai explicar mais detalhadamente as razões do adiamento. Em novembro, um CONAI em novembro, tem duas possibilidades. Se Dilma perder, vai virar um espaço de resistência, para tentar garantir as coisas. Se Dilma ganhar, pode ser um espaço para tentar detalhar alguma coisa, programar a implantação. Uma terceira coisa é o seguinte, nesse mesmo jornal, virei propagandista do jornal da PUB. Eu trouxe vários. Nesse mesmo jornal, nós colocamos que foi aprovado na plenária da CUT estadual da Bahia, uma proposta da PUB, aprovada na Assembleia, para incluir nas metas da CUT o acesso e permanência dos seus filhos numa universidade pública, gratuita, de qualidade, com compromisso social. Foi aprovado na plenária da CUT estadual, para incluir na nacional. Na proposta, no caderno que veio da CUT nacional, se falava que era do interesse dos trabalhadores o ensino técnico, o ensino tecnológico e superior. É como se a CUT assumisse como horizonte de reivindicação dos trabalhadores o ensino técnico e tecnológico. Nós achamos que já é o momento dos trabalhadores incluírem no seu horizonte de reivindicações, entrar na universidade, onde muitos filhos deles já estão entrando. Era basicamente isso que nós tínhamos para dizer. Obrigado. Bom, muito bem, nós temos aqui a Glória e depois o Júnior. Eu, só na linha do Alex, eu me inscrevi e na minha fala, então, eu vou responder as questões, essas e outras que foram colocadas. Eu estou inscrito, tá bom? É a Glória e depois o Júnior. Bom dia a todos e todas. Eu sou Glória, do Pedro II, lá do Rio. E eu vim me inscrever motivada pela fala do Bira, né, que ele falou, tem que ser muito arretado para enfrentar essas questões, né, e tem que ser mesmo. A questão do ProUni, né,
é um conflito de ideias, né, uma contradição, porque o ProUni, né, a gente no debate lá no Rio de Janeiro, a gente estava com aquela emergência da reserva de vagas para negros e negras, né, todo mundo batendo na porta da UERJ, a UFRJ recuada, escondida, né, ali no município do Rio de Janeiro, a gente tem 5 universidades federais enormes, todo mundo recuado, todo mundo na porta do UERJ. O que acontece? Eu, dentro de um sindicato de professores das escolas particulares, a Estácio devendo, mandando embora, as universidades particulares arrepiando os professores, aí acontece aquela válvula de escape. Bota todo esse pessoal que está demandando a universidade pública para dentro da universidade particular. Paga a dívida, alivia essa pressão da sociedade, né? E aí, legal, o movimento negro ficou feliz, meu filho está na universidade. Aí a gente tem uma complicação, né? Porque o ensino à distância, que é para 20% das disciplinas serem dadas à distância, a universidade privada faz 20% do curso à distância. Então, você pode ter, no curso de filosofia, o primeiro ano à distância. Então, a gente está colocando nossos irmãos negros e negros na universidade, sim, mas depois, companheira Mirth, eles não vão a lugar nenhum, porque eles não vão se empregar nos escritórios de advocacia importantes da cidade. A Gama Filho, que fechou agora, que ela tinha de gente no direito à noite, era o que ela ganhava o dinheiro. O dinheiro da Estácio nos cursos de direito, de ciências sociais, elas ficam fechadas de dia e superlotadas à noite com os trabalhadores e trabalhadoras e a população negra que está lá. Agora, não está dentro da UFRJ, que ficou fechada até o Estatuto da Igualdade Racial. Está na UERJ, mas assim, entra na UERJ, mas não tem o dinheiro da passagem. Aí quem mora longe não consegue concluir seu curso. Então, nós temos a política de reserva de vagas para negros e negros, que até agora está mexida, porque não basta ser negro, tem que ser negro e miserável. Não pode ganhar nenhum salário, não pode. A gente não, meus filhos não entraram na universidade pela reserva de vagas, porque a gente tem um salário, né, que está um pouco diferente do salário de um professor da escola municipal ou de um professor de creche da escola privada. Agora, eu é que não vou ficar dando aula em creche na escola privada, é isso. Não vou ficar. Agora, se eu ficasse, meu filho entrava pela cota. Mas aí eu não ia nem comer. Né? Então, esses programas são contraditórios e nós temos que enfrentar. A própria CONTE, ela tem em si uma contradição. Ela tem a CUT e tem a CTB, a FIT é da CTB, né? Que é o tal do fogo amigo. Né? A isenção de imposto para quem está na escola. É legal, a gente, eu quero. Mas a gente tem que ver também que essa classe média, ela bota o seu filho na escola particular até o 3º ano do ensino médio, depois ela vem para a escola pública. Ela não quer a universidade privada. No máximo, ela chega no Rio de Janeiro, na PUC. Ninguém investe no seu filho para colocar na estádio. A Bennett não, a Bennett quebrou lá no Rio. Uma palhaçada. A única universidade no Rio que a gente não tem muitos problemas é a PUC. O resto está todo, tem dossiê na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado, contra a escola privada. Esse dossiê já chegou ao MEC. Né? Nós temos uma campanha grande de educação não é mercadoria, agora a gente tem que fazer, né? Tem que ter uma conversa. Eu sou dedicação exclusiva no Pedro II. Mas por que eu sou do Sim para o Rio? Pela defesa orgânica da escola pública, laica, de qualidade socialmente referenciada. E o espaço do Sindicato de Professores da Rede Privada é um espaço de luta, de valorização do professor e da professora. Agora, a escola privada é uma concessão do Estado, para abrir uma portinha lá na minha garagem, na garagem do fundo de quintal, porque é tudo fundo de quintal, passado ali, muita escola fundo de quintal, a Barra está cheia de escolinha, né? Essas escolas que não tem esse conglomerado Croton, mas não demora, vai ter. Né? Mas tem que ter a concessão do Estado, que o Conselho Estadual e Municipal de Educação é todo patronal. O Simpro tem assento, a Federação tem assento, e o CEP, que é o Sindicato das Escolas Privadas, tem assento, mas não vai.
a gente é voto vencido, então a gente não vai. Fica a cadeira vazia. Então, olha só como é que a gente luta lá pelo ensino público. O CEP, de quem é o CEP? PSTU e PSOL, não vai, não toma o seu lugar. Né? Como é que é resolvido um conselho de educação? Indicações, e é o patronato que manda. É aí que quem falou aqui de conselho municipal, conselho estadual, a gente tem que enfrentar essas questões, aí tem que ser arretado mesmo para a gente ver isso. Né? Então, o debate não vai ser fácil. Né? Quando fala dessa extensão das verbas para a creche, quem é que trabalha na creche mesmo, hein? Tem homem na creche trabalhando? Não tem, tem mulheres. Então, a questão de gênero